Tudo bem, pessoal? Aqui é o Andrei. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu vou passar para vocês como é que eu negocio o Gold no dia a dia. Vocês vão ver que é muito fácil. Surgiu um interesse muito grande na galera do grupo, na galera do grupo da corretora de como que eu negocio o Gold. Então resolvi fazer esse vídeo passando aqui para vocês como que eu negocio ele. Vocês vão ver que é muito fácil, é um dos ativos mais fáceis de negociar no mercado porque nós temos as ferramentas. Essas ferramentas são grátis, vocês podem colocar no TradeView de vocês ali, só favoritar, que aparece, não precisa pagar nada. Estão disponíveis no nosso grupo, o link está na descrição, só você entrar lá, digitar barra indicadores e o bot te manda todas. E você consegue já seguir fazendo isso no mesmo dia que você está vendo esse vídeo. Então vamos lá. Qual que é a janela de tempo de negociação? De dia das 9 da manhã até as 2 da tarde. De noite das 9 da noite até as 2 da manhã. Na sessão de Nova York e no começo da sessão do Japão, basicamente. Por que isso? Volume nas yields. Nós usamos muito as yields e treasuries para negociar o gold. É a base do operacional. Nós também utilizamos o petróleo. Eu vou mostrar tudo para vocês certinho, mas esse é o momento de pico de volume no mercado, pico de negociação de juros, tudo acontece nessa janela de tempo. Então é quando nós pegamos as melhores oportunidades do Gold e eu vou mostrar para vocês que não é uma boa ideia fazer isso fora dessa janela. Então se você trabalha de tarde e de noite, você tem de manhã para fazer isso. Você trabalha de manhã e de tarde, você tem a noite para fazer isso. O Gold é o ativo que mais dá oportunidade no mercado internacional, porque ele sempre tem uma janela que, para nós aqui do nosso fuso, sempre dá para encaixar em qualquer situação. Então, onde eu opero o Gold? Na L-Bank. A alavancagem eu uso o 500x porque o Gold é lento. Parece um absurdo o 500x, mas não é. Se vocês alavancarem em 100, vocês vão ver que seu trade sobe ali um pouquinho, devagarzinho, porque o Gold ele se movimenta bastante, mas o ponto paga pouco. Então ele é um ativo lento. Se tivesse alavancagem de 2000x ali, eu colocaria sem problemas. Tem um convite na descrição, tem 10% de cashback, você não precisa negociar lá para funcionar. Qualquer lugar se funciona, o preço é mesmo, não é opções binárias, é corretora séria, só que lá você vai negociar com a mesma interface que você negocia cripto. Ou você pode negociar em outra que você usa o MetaTrader, isso é indiferente. Com o meu convite, você tem 10% das taxas de volta para vocês direto na sua carteira, que eu sou KOL da corretora, né, no Brasil e na Europa. Eu não sou afiliado, eu sou KOL, eu represento a marca. Então, vamos seguir lá, mas antes o ideal é que você tenha o TradeView pago. Por quê? No grátis tem um delay ali de 5 segundos. Esses 5 segundos podem mudar muita coisa. Vocês vão ver que a entrada é feita de uma maneira muito rápida, mas é muito simples. Então, se você quiser ter o TradeView aí pagando um mês e o segundo sair de graça com cashback, plano essencial, mais básico, já basta, é o que eu uso, mais que isso, é você jogar dinheiro fora. Tem um convite também na descrição, você vai pagar ali um mês, você vai receber o mesmo valor desse mês de volta. Você consegue pagar o segundo mês com o dinheiro que você pegou de cashback. É obrigatório ter um plano pago? Não, mas eu acho melhor porque vocês vão perder muito trade por causa de delay. O delay é pequeno, 5 segundos, mas vocês vão ver que faz diferença. Vamos lá para o gráfico então, vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer. Antes de tudo, aqui tem um layout novo do TradingView, não tem indicador nenhum. Nós vamos configurar ele passo a passo, colocando os indicadores que a gente usa no nosso grupo para negociar o Gold. Vamos lá no Gold. Aqui tem meus trades de hoje, deixa eu só limpar. Vamos em indicadores. RSI, básico, se você quiser operar divergências. Tem esse aqui, é o meu, que ele tem duas configurações ao mesmo tempo. No caso, no Gold, nós só vamos usar o Close. Deixa eu deixar ele branco aqui e um pouco mais fino. Segundo indicador, volatilidade implícita do Gold. Também está disponível no nosso grupo, como todos os outros. É só digitar barra indicadores que o bot envia para vocês. Volatilidade implícita do Gold. Você pode dar 2 cliques em qualquer linha ou vir aqui em cima nas configurações e selecionar para mostrar 20 níveis, porque ele pega basicamente todos os movimentos que o Gold faz. Terceiro indicador, curva de Eltz. Também está no nosso grupo. Quando você adicionar essa curva, deixa ela de uma cor diferente para você não confundir com a RSI. Mais uma coisa que nós vamos ter que adicionar aqui é o petróleo. Só que o petróleo não é um indicador. Você vai vir aqui em cima, do lado de onde você busca o ativo, clique em comparar símbolos, BCO-USD. Você pode colocar ele aqui em New Pane. No novo painel, ele vai aparecer como um indicador. O que eu faço para eu ter mais espaço para ver aqui? Eu arrasto ele para cima
Quando você arrastar para cima dos yields, o resultado que você vai ter na sua tela é esse. Se você quiser operar divergências, é a mesma coisa de sempre. Topos mais altos, topos mais baixos. Põe uma linha de tendência na tendência imediata, rompeu, você shorta. No caso aqui, daria para pegar duas frequências. Rompeu essa frequência junto com a divergência. Stop na frequência de cima. Alvo na de baixo para você fazer 1 para 1. Ou, se você estiver confiante e aceitar o risco, você pode esticar mais. Isso já foi explicado no vídeo anterior. Não é o propósito desse vídeo. Aqui eu vou ensinar vocês a negociar junto com yields. Como que isso funciona? Se o petróleo está subindo e as yields estão subindo, o gold vai descer. Se o petróleo está descendo, as yields estão descendo, o gold vai subir. É a mesma coisa do índice Bovespa, com a curva de juros do vídeo anterior. Se a curva desce, o índice sobe. É exatamente a mesma coisa, só que aqui nós temos o adendo do petróleo. Então, como é que nós negociamos isso daqui? Vamos lá, tem a janela que eu passei para vocês, das 9 da manhã a umas 2 da tarde e das 9 da noite até umas 1, 2 da manhã mais ou menos. São os horários que isso funciona melhor, porque é um momento que as yields estão ativas, as taxas de juros estão mudando. Então não tenta fazer isso fora dessa janela. Funciona, funciona, mas você vai pegar movimentos muito maiores dentro desse período. Se você abrir o mercado e ver tudo reto, no caso aqui da curva de yields, tá vendo que ela tá reta? E depois ela já subiu, o gold já caiu. Se você abrir o mercado nesses períodos aqui, por exemplo, das 7 da noite até as 9, não vai acontecer muita coisa. Então o ideal é que você pegue essa janela que eu passei no começo do vídeo. Então vamos lá, como é que nós vamos negociar o gold com base no petróleo e nos yields? Eu passei para vocês no começo do vídeo uma janela de tempo, das 9 da manhã umas 2 da tarde e depois das 9 da noite até umas 1h30, 2 da manhã. Vamos pegar aqui 9 da manhã de hoje. 9 da manhã está aqui. O que estava acontecendo 9 da manhã? Nada. O gold estava lateral. Por quê? Vocês estão vendo aqui que está cada um indo para um lado? Um tá subindo, o outro está descendo, depois aqueles se juntam. Você não quer isso, você quer isso. Os dois indo na mesma direção. Esse é o movimento que vai te dar muito mais lucro. Mas a gente vai chegar nele depois desse daqui, porque isso aqui é muito mais comum. Então, quando você vê os dois se alinhando, que no caso foi exatamente aqui, descendo, descendo, rasgou para baixo, o petróleo continuou descendo, tudo que você tem que fazer é uma compra. Rompeu uma frequência, você faz a sua compra, coloca stop um pouquinho abaixo da frequência de baixo, coloca o alvo na frequência de cima. Se esse trade tá bom para você, acabou. Fecha seu dia. Se você acha que você tem psicológico para segurar um trade porque aqui as curvas indicam que o ouro vai continuar subindo, os dois estão descendo, você pode ir subindo seu stop, fazendo parciais. Suponhamos que você saiu aqui. Beleza, aqui tá bom para mim. Depois você volta no mercado ali um pouco antes do almoço, 11 da manhã. Você vê esse tombo. Pessoal, quando vocês virem isso daqui, não dá tempo de pensar, não dá tempo de raciocinar, você vai ter que apertar o botão. Aconteceu isso exatamente aqui, ó. Deixa eu dar um zoom melhor. Vocês estão vendo que as duas vieram de uma vez? Foi aqui. Você já meteria uma compra na hora aqui, ó. Caiu, puff. Compra. Stop abaixo. No caso aqui teria que ser do candle, porque o candle tá pegando aqui, vai que ele volta, né? Teria que dar um stopzinho maior. E só surfa. Pega ali uma frequência, duas frequências, três frequências. Aqui depois ele começou a subir. Eu já sairia aqui. Na verdade eu sairia até aqui. Para mim esse trade aqui já estaria ótimo. Próxima entrada. Quero negociar de novo. Vamos lá. Mais uma vez que os dois estão indo na mesma direção.
começou a cair aqui. Rompeu a frequência? Deixa eu marcar aqui que vai ficar melhor. Mais uma queda aqui, depois, quase meio-dia. Eu gravo sem script, tá, pessoal? Eu não leio nada, eu vou vendo e vou explicando em tempo real. Então, aqui você viu os dois virando para baixo com força. Nesse candle aqui você já faria a compra assim que estivesse acima. Stop um pouquinho abaixo, alvo nele ali. Às vezes o risco fica negativo, fica, mas é pouca coisa. Não se apega a isso de 3 para 1, 2 para 1. Você tem o risco de entrar num trade e depois isso aqui virar para outro lado e voltar tudo na sua cara. Isso de o trade tem que ser 3 para 1, 5 para 1, 8 para 1 é coisa de vendedor de curso. Faz 1 para 1, você vai ver que é muito mais confortável porque você vai ficar muito menos tempo no trade. E outra, para você acertar um trade 3 para 1, sua assertividade tem que ser enorme. Você vai errar vários. Agora, um 1 para 1, ficou parecendo um 2, mas é 1, é muito mais simples de acertar. Então, não fica focando em trade longo, pegar aí 3, 4, 5, 8 frequências de uma vez. Faz 1 para 1, me escuta. Tem tanta gente quebrando aí, tentando fazer uns 3 para 1 que fica até difícil acreditar falando que é melhor 1 para 1, né? Porque tá todo mundo acostumado a ouvir que é 3. Confia em mim, faz um 1 para 1. Pegamos esse trade aqui. Beleza, aqui, mais uma vez, está um pouco distorcido, mas os dois começaram a descer. Ó, o petróleo caiu, quedinha aqui. Entraria aqui? Não. Aqui, o que aconteceu aqui? Uma quedinha. Aqui vai te mostrar a importância da frequência. Se você colocasse o stop abaixo dos fundos, você ia tomar. Então teve essa queda aqui. Vou comprar o gold, certo? Você ia comprar aqui. Stop abaixo da frequência, alvo aqui. Você ia dar uma cozinhada do trade? Ia. Mas ia bater o seu alvo. E aqui depois, outra queda. Os dois foram para o mesmo lado, com força. O que a gente faz? Compra no rompimento, stop abaixo, alvo na frequência de cima. Como aqui estava no meio, dá para jogar na de cima e vai. E agora eu vou mostrar para vocês a importância da janela de tempo. Olha o que aconteceu aqui. Aqui são 2 da tarde. Lá embaixo, você consegue ver que são 2. Pô, a curva está subindo e o petróleo está subindo. Eu vou vender o gold. Olha o que acontece. Você ia ter tomado um stop. Você veria isso daqui aqui. Você ia ver o fechamento aqui, ia colocar o stop ali e ia tomar. Vamos para as 9 da noite? Mesma coisa. As curvas começaram a subir. Ainda está de lado. Rompeu. É aqui que você shorta. Vocês estão vendo que aqui é só palitada? Não sei se dá para ver bem no vídeo, mas não tem nenhum candle fechando fora da frequência. Aqui não era 9 da noite, esquece isso aqui. Não tem movimentação nas yields. Esquece aqui, a janela é daqui para frente. Você viu subindo, só que não rompeu. Se está subindo, você não vai comprar, você vai esperar. Aqui ela desceu com força. Você poderia ter entrado aqui, ó. Você já estava no horário, fechou fora da frequência, na direção certa. Stop em cima. Aqui o TradingView vai mostrar que tomou stop, mas não tomou não, tá? Porque o candle foi direto para baixo. E só seguir. Olha para onde esse trade foi. Eu arrastaria isso, tudo isso? Não arrastaria isso, tudo isso. Mas chegou aqui 2 da manhã, ainda deu uma entrada. Os dois foram com força para baixo. Onde foi? Bem aqui. Compra. Rompeu aqui? Compra. Stop na de baixo, alvo na de cima. Ficou um risco retorno horrível? Ficou. Dá para colocar mais uma? Dá, porque está quase na metade da frequência. Eu prefiro garantir isso daqui. Ah, mas eu não gosto de fazer risco retorno negativo. Coloca uma frequência a mais, só que a chance disso aqui voltar na sua fuça é enorme, porque é o que aconteceu logo na sequência. Se você tivesse colocado lá em cima, não tivesse feito parciais, você ia tomar um stop. Então não tenta arrastar trade longo, o mercado não tá para trade longo no momento. E o tempo que eu ficar olhando isso daqui e mostrando para vocês, isso sempre vai acontecer. Mais um exemplo aqui, ó, 9 da manhã. Pum, rasgou para baixo. O que você faz?
Rompeu a frequência? Compra. Stop abaixo. Alvo na frequência aqui. Tá seguindo? Quer arrastar? Quer ir fazendo parcial? Vai fazendo. Depois começou a subir e foi para baixo. Então, se você está começando, o ideal é que você pegue esse tipo de movimento aqui, ó. Essas rasgadonas. Rasgou aqui. Onde que rasgou? Foi aqui. Você teria visto o movimento exatamente aqui, quando deu essa virada para cima. Ou aqui, um minuto depois. Cada espaço desse aqui é um minuto. Você poderia ter visto isso. Então, o que, que você vai fazer? Shortar aqui. Shortou aqui? Top ali em cima. Alvo 1 para 1. Quero fazer 2 frequências. O risco é muito mais alto de você tomar um stop. Você vai ter ficado no trade aí. Você teria ficado no trade quase 2 horas para tomar um stop. E aqui um bom exemplo de uma vez que falhou, porque falha também. Isso daqui não é 100%. Você acerta muito mais do que você erra, mas você também vai errar. Você não tem controle sobre isso. Aqui os dois subiram e depois desceram. Se você tivesse aberto um short aqui, você viu isso daqui, colocou o short aqui no rompimento, alvo embaixo, stop em cima, você tomou um stop e isso faz parte. Você não vai acertar todas. Não existe nenhum operacional no planeta Terra que te faça acertar todos os trades. Vamos voltar ali e ver mais alguns exemplos para ver se vocês pegaram bem. Aqui, ó, eu não faria nada. Tá um para cada lado. Tá um descendo, o outro subindo. Depois ficam os dois na lateral. Aqui foi um para cada lado. Eu não vou mexer com isso daqui. O Gold vai ficar de lado, você não sabe para que lado que ele vai. Vai negociar outra coisa. Esquece o Gold nesse momento. Eu preciso editar e colocar mais níveis nas frequências. Mas se vocês verem, por exemplo, aqui, que hora que foi isso aqui? 10 da manhã, subidona. Opa, shortaço. Onde que foi a subida? Foi aqui. Rompeu? Deixa eu dar um zoom aí que eu esqueço que eu tô gravando. Rompeu, opa. Short, uma frequência, stop na outra. Pô, tá subindo ainda? Quer arrastar mais uma frequência, fazer uma parcial? Você que sabe. Aqui, 9 da manhã, o que aconteceu? Os dois foram pro mesmo lado? Foram, mas meio xoxo. O ideal é esse movimento mais na vertical. Quando vocês pegam um movimento desse, dificilmente dá errado. Claro que também pode dar, mas com uma frequência só, 1 para 1, é difícil tomar stop. Aqui ele vai mostrar como stop. Porque eu vou ter que colocar nesse candle aqui que ele foi até em cima. Mas você teria entrado nele, ele teria fechado aqui, ó. Então você teria entrado aqui. Aqui sim o stop teria que ser na frequência de cima porque está muito perto. Alvo 1 para 1. Mais um take, um candle só. Ele veio até aqui, voltou. Pegou aqui. Quer fazer uma parcial, arrastar? Pode fazer. Eu já fecho o trade de uma vez. Aqui, ó, 6 da manhã. Não tá muito legal essa virada dos dois aqui. Mas o Gold respeitou. Então, você tá às 6 da manhã no mercado? Eu não negocio às 6 da manhã, tá, gente? Dá para fazer? Dá. Mas o que eu falo para vocês é uma janela que tem um maior volume. E a janela que as yields também tem volume. Então, o peso no Gold é muito maior. Então, eu recomendo a vocês a não negociar fora dessa janela que eu passei, ainda mais que vocês são iniciantes. Isso vai evitar muito stop besta.